Boa noite. Hoje estamos em mais um espaço entrevista com o vereador. Hoje contamos com um convidado especial, o vereador Cristiano Cardoso, da bancada do Cidadania. Boa noite, vereador. Boa noite, Dani. O vereador Cristiano está aqui no seu primeiro mandato, na sua primeira legislatura. Ele integra a mesa diretiva como primeiro secretário e faz parte das comissões permanentes de Infraestrutura Urbana e Rural e de Constituição e Justiça. Vereador Cristiano, entre as suas ações aqui no Legislativo, eu queria destacar 2 anteprojetos, que são sugestões ao Executivo e que foram aprovados aqui na plenária. Um deles é a questão do Vale Alimentação Saúde. Eu gostaria que o senhor explicasse como funcionaria esse programa caso fosse encaminhado ao Legislativo e aprovado para se transformar em lei. Sim, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Dani, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, fazendo essa entrevista, dando uma oportunidade para que a gente possa falar do nosso trabalho aqui, que muitas vezes não é conhecido pela comunidade, Às vezes nós precisamos de um pouquinho mais de ênfase, Então eu creio que essas entrevistas, elas vêm muito a calhar na possibilidade de entregar à comunidade o que está sendo feito dentro da Câmara dos Vereadores. Bom, Dani, a respeito dessa situação do Vale Alimentação, nós temos essa proposição aqui, nós fizemos essa proposta ao Executivo através de um anteprojeto, haja vista que nós oneraríamos o município, Então o vereador não pode criar um projeto com base nessa legislação. Dentro dessa possibilidade, nós vimos a grande necessidade que a comunidade jaguarense, haja vista não ter a possibilidade de realizar algumas consultas no Hospital de Jaguarão, não terem os médicos, os profissionais adequados para os seus exames e todas as situações, elas precisam viajar, se deslocar para a cidade de Pelotas, São Lourenço, Arroio Grande, Rio Grande, enfim, para várias outras localidades. E, lamentavelmente, essas pessoas que usam essa modalidade de consultas, geralmente elas são pessoas carentes, são pessoas que vivem em vulnerabilidade social, que estão inscritas, inclusive, em programas de assistência social e que precisam realmente de um apoio da comunidade, um apoio do município. E quando nós falamos em apoio nesta situação, talvez alguém já diga, mas não está tendo já o apoio do município na consulta, não está tendo já o apoio do município no transporte? Sim, está tendo. Mas não falamos apenas de um apoio, falamos de uma obrigação de um estado de bem-estar social. Então, dentro dessa possibilidade, nós também temos que entender que mesmo que as pessoas se desloquem daqui, elas estão indo para outro local, elas estão indo porque a nossa comunidade, o nosso município não oferece, não tem a oferecer no presente momento o que elas estão precisando. E aí nós vemos a triste realidade de pessoas que chegam em Pelotas, elas saem do ônibus do SUS, elas vão para a sua consulta, muitas vezes consultas que estão marcadas para as 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, mas elas têm que aguardarem o retorno do mesmo ônibus que foi a Rio Grande, voltar quase que no final da noite para poder colocá-las novamente no ônibus e retornarem para Jaguarão. E neste período eu te questiono, elas comem o quê? Se elas são pessoas muitas vezes que estão em vulnerabilidade social e elas não têm o que comer. Então nós nos preocupamos com isso, essas pessoas passam o dia inteiro em outra cidade, onde elas não têm o aporte também de um parente, de um amigo, de algum conhecido, e elas comem o quê? Então para que isso não seja uma pergunta questionante o tempo inteiro, nós apresentamos, a bancada do Cidadania apresentou o projeto de Vale Alimentação Saúde, que é um projeto que, em contrapartida, começaria com uns R$20, mais ou menos, podendo ir um pouco a mais. Teve a aprovação da Casa Legislativa por unanimidade dos presentes na ocasião, foi enviado ao Poder Executivo, porém até hoje ele continua lá. E nós não tivemos nenhuma resposta, não tivemos sequer uma conversa, não me chamaram para uma conversa para dar esse suporte para as pessoas. Então, não basta nós dizermos apenas que estamos dando o transporte, estamos dando a consulta. São obrigações do município, Agora, já isto aqui sim é uma consideração do município, é uma empatia, é uma solidariedade, é agir com humanidade. E nós não podemos ser políticos o tempo inteiro, nós também precisamos ser seres humanos.
Né? Nós precisamos ser seres humanos e nos colocarmos no lugar daquele que está indo com todos os problemas do mundo, porque ele não está indo passear, ele não está indo viajar para fazer compras, ele está indo para um outro lugar para tentar solucionar o seu problema. E é aí que nós precisamos auxiliar essas pessoas com essa contrapartida aqui de um vale alimentação para que elas consigam comer. Porque muitas pessoas voltam de lá, Dani, sem comer nada. Passam o dia inteiro e quando conseguem algum bar é um copo de água. Né? Então nós não podemos passar por cima disso e acreditar que está tudo perfeito, porque realmente não está tudo perfeito. Nós precisamos dar esse suporte, dar essa possibilidade e ter essa compreensão com quem tanto necessita do nosso apoio, necessita da nossa história, necessita da nossa vida e da contrapartida do município, que é responsável, sim, pelo auxílio a estas pessoas que viajam, se deslocam para outras comunidades para poderem ter um atendimento. Por isso nós criamos o Vale Alimentação Saúde. Ai, ótimo, vereador. É um outro anteprojeto de sua autoria também, e que também puxa a pauta do auxílio às pessoas de vulnerabilidade social, e também acaba atendendo uma das suas pautas em destaque aqui na plenária, que é as políticas públicas voltadas à proteção dos animais. É um anteprojeto que trabalha com atendimento ambulatorial de cães e gatos de famílias de baixa renda pelo Canil Municipal. Como é que funcionaria o procedimento? Como seria feito o cadastramento, o controle, né, para esse programa ser desenvolvido e atender tanto os animais como também essas famílias que precisam desse suporte? Dani, antes de te falar a respeito de como aconteceria esse atendimento, eu preciso te colocar uma posição muito problemática, né, em relação não só ao município de Jaguarão, mas também a vários municípios aqui do nosso estado, do nosso país. É uma temática nacional esse problema, né? Então, na verdade, o que acontece? Muitas vezes nós vemos aí os animais na rua, né? Cachorros, gatos, enfim, os animais estão na rua, eles estão à disposição do tempo, da sorte, muitas vezes também. Nós estamos vendo aí os maus tratos, todas as situações que estão acontecendo com os animais, como se fosse uma coisa muito normal, né? E nós vemos também algumas pessoas que, em contrapartida, recolhem esses animais da rua. Mais uma vez falo, responsabilidade do governo municipal. Cachorro de rua, animal de rua, é responsabilidade do governo municipal e não há outro responsável para isso. São animais que estão em território municipal, necessitando de auxílio, e o auxílio só pode vir do governo municipal. Deve vir do governo municipal, pode vir de várias pessoas. E são essas pessoas que têm trazido esses animais para dentro das suas residências, porém, em situação também já acelerando esse processo, nós temos a situação aí de uma pandemia, de um pós-pandemia que não é tão pós assim, né? Nós ainda estamos vivendo essa problemática hoje de uma maneira bem mais moderada, mas não terminada, né? Então, dentro dessa possibilidade, o que nós temos? Pessoas que estão perderam seus empregos, não estão conseguindo trabalhar da forma que trabalhavam, não estão se adequando ao novo normal, como se diz hoje em dia, e estão tendo que optar entre comer, pagar um aluguel para poder viver. Mas elas têm ainda um animal que elas recolheram da rua, que era de responsabilidade do município, mas que também adoece, né? Porque existe a situação da doença. E aí eu questiono, como que essas pessoas vão levar este animal a uma clínica se elas não estão podendo e não estão conseguindo realmente o dinheiro para comer e pagar as suas dívidas? Então o que elas fazem? Elas jogam novamente o animal na rua e nós criamos mais outro problema, porque nós temos mais um animal doente na rua. Muitas vezes sabe-se lá quais são as problemáticas desse animal, contaminando outros animais. Então, por esse motivo, nós pedimos que o município desse a possibilidade do atendimento desses animais das famílias de baixa renda e vulnerabilidade social no canil municipal, né? Sendo que estes animais deveriam ser cadastrados, né? Ou as famílias cadastradas nos serviços assistenciais do município, que existe, né? Talvez com algumas incongruências, mas tudo com possibilidade de ajuste, tudo com possibilidade de entendimento. E com certeza quem tem esses animais, quem ama esses animais,
com certeza iria até os locais para fazer o registro do seu animal. Podemos falar aí em castrações, que é um método muito importante, que é necessário que aconteça na comunidade, né? Para que nós possamos estar evitando aí também muitas situações de zoonoses, porque quando nós falamos de animais nas ruas, nós não estamos falando só de animais, nós estamos falando também da saúde das pessoas, né? Porque nós também podemos ter alguma influência nessas doenças que os animais trazem para a comunidade, né? São eles seres naturais, nós somos seres naturais, não agem desta forma porque querem, assim também como não agem desta forma que a gente fala muito, mordendo os carros, mordendo pessoas, eles agem por instinto. É um instinto deles de defender o território deles, né? Então não é passível também que nós venhamos a matar um animal, atropelar um cachorro, porque ele agiu instintivamente. Já nós nos diferenciamos dos animais pela capacidade do raciocínio. Eles agem por instinto e nós agimos pelo raciocínio. E dentro dessa possibilidade, quando nós estivermos ligando o raciocínio, a capacidade de entender que nós precisamos de uma mudança contundente e urgente, nós estaremos aprovando projetos como estes, como foram aprovados na Câmara, porém, infelizmente, assim como o projeto do Vale Alimentação Saúde, ele está no Poder Executivo e até hoje nós não tivemos uma resposta. E continuamos aí vendo as situações acontecendo, vemos animais mordendo carros na rua, mordendo pessoas na rua, e as pessoas muitas vezes perguntam, e agora de quem eu cobro? Cobra do município. Vai até a Secretaria de Administração, registra a ocorrência do que aconteceu, leva as fotos, faz todas as coisas necessárias e pertinentes ao caso e cobra do município administrativamente. Se o município administrativamente não tiver um resultado, não tiver uma resposta, vamos às vias judiciais. Mas é isso que nós precisamos conscientizar as pessoas. Nós não precisamos matar animais, nós não podemos inserir a nossa atitude, a nossa capacidade nos crimes ambientais. Haja vista que hoje nós já temos penas bem mais aumentadas, que talvez ainda não foram cobradas a partir do momento em que elas forem cobradas e que as pessoas começarem a entender que tudo isso é uma grande problemática e que um crime contra animal é crime contra a humanidade, talvez elas comecem a entender o quanto é importante projetos e políticas públicas deste patamar, deste viés, que trazem com certeza muitas soluções para a comunidade. Pode não trazer todas, mas com certeza para alguma gleba nós estaremos fazendo a diferença. Vamos ficar então na expectativa que esses projetos recebam uma atenção especial de estudo, né, e que possam vir então a retornar à nossa Câmara em forma de projetos de lei. E com certeza, Dani, me desculpa, assim, até eu acabei não falando aqui, nós temos aí um grupo que é o NA, né, que é o Núcleo de Assistência Animal, que são pessoas da comunidade que estão inseridas aí, pessoas que têm norteado o cuidado com os animais, e são pessoas, Dani, que estão se endividando em clínicas, tendo que pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000, porque cada família que chega nelas, elas estão direcionando para as clínicas e estão pagando do próprio bolso. Mas só que isso não é uma obrigação delas. Isso é apenas uma situação empática, né? De não ver aquele animal passar trabalho. Então eu quero também, inclusive, nesse momento, mandar um abraço para essas pessoas que estão trabalhando. Gurias, o trabalho de vocês é maravilhoso. Se não fosse por vocês, muitas coisas não teriam mudado ainda na comunidade jaguarense. E eu sei da dificuldade que vocês estão passando, mas eu peço, não desistam, porque juntos nós conseguiremos nos reinventar e mudar a situação para esses animais. Assim mesmo como eu já falei aqui, nós estaremos mudando somente para os animais. Estaremos mudando também para as pessoas que vivem na nossa comunidade. Vereador, o senhor também protocola uma série de requerimentos, indicações, pedidos de informações ao Executivo, né, atendendo demandas dos mais diversos setores aqui da comunidade de Jaguarão. Na sessão plenária dessa semana, dentre a sua lista dos protocolos desse material, quais o senhor indicaria como prioridade para atendimento? Olha, Dani, eu tenho, como tu mesma disseste aqui, eu tenho atendido todos os setores, eu tenho andado por todas as situações como um todo, né? Tomando por base que nós temos aí um grave problema na habitação, nós temos um grave problema do saneamento básico, né? Nós temos problemas, as dificuldades que as pessoas têm encontrado juntamente aos CRAS, né? Que a gente também sabe da dificuldade, vejam bem, não é a situação de eu não estou aqui
condenando os CRAS, não é isso. Eu estou dizendo da dificuldade que os CRAS também têm em trabalhar e de suprir as necessidades, inclusive falando do que eu já falei, que nós estamos ainda no período pós-pandêmico, entre aspas, né? Então nós sabemos da grande demanda que esses CRAS têm, mas existem dificuldades e nós precisamos saná-las, né? Mas hoje, o que eu vejo de mais importante, assim, são desta semana, né, que me ocorreu esta semana aqui, é a situação dos pediatras. Pediatra na Santa Casa. Como não termos pediatra na Santa Casa? Como que uma criança vai duas vezes na Santa Casa e o pediatra não é chamado porque não existe, alegam para a família que não existe necessidade de chamar o pediatra naquele momento. Ora, pois, meu Deus do céu, nós somos pais, nós somos mães e nós sabemos das gravidades dos nossos filhos, nós sabemos o que estamos enfrentando com os nossos filhos em casa. Então, se nós vamos até o hospital, pode ter certeza, desculpem a expressão, mas não é pelos lindos olhos azuis do médico que nós estamos indo até lá, é porque realmente temos um problema. E se temos esse problema, se o nosso filho está apresentando esse problema, como mães e pais atentos, nós queremos uma solução. E a solução só pode ser dada por quem entende. E quem entende, no mínimo, se está em plantão, não é agora para ver a necessidade de chamar ou não chamar. É para chamar para ver se existe a necessidade de uma urgência ou uma emergência para que se tome alguma atitude relacionada a essa criança. O que não podemos fazer é deixar crianças tendo problemas respiratórios ou qualquer outro problema agravados, porque no momento que necessitava ser chamado, não se encontrou a necessidade. Mas aquilo que não era necessidade naquele momento pode ser uma grande problemática no posterior. Aí nós vamos querer fazer em tempo recorde o que não foi feito em tempo hábil. Portanto, eu peço a conscientização do Poder Executivo para que haja contratação de médicos, pediatras, ou até mesmo para que haja uma nova manobra, uma nova estrutura dentro da própria Santa Casa e UBSs da cidade, para que as pessoas consigam, para que se consiga ser entregue a essas pessoas a necessidade que precisam quando principalmente levam crianças na Santa Casa ou nas UBS. Então tá, Vera, já estamos aqui terminando aqui o nosso espaço da entrevista com vereadores. Queremos agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Dani, mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui falando contigo, explicando para a sociedade. No mesmo tempo em que eu falo contigo, eu estou falando com a comunidade. No mesmo tempo em que eu reclamo alguma coisa, não é o Cristiano que está reclamando, é o vereador. Vereador é fiscal do povo, portanto eu falo pelo povo. E sempre vou falar, o meu propósito é esse, motivo pelo qual eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, motivo pelo qual eu dei o meu nome e mais do que isso, dei a minha cara a tapa para defender a comunidade. Seguirei fazendo e onde a voz da comunidade não for ouvida, eu estarei aqui para gritar. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Mais uma vez, obrigada. E convidamos a todos a sempre acompanhar a nossa programação, acompanhe a nossa página do Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube e veja as programações da Câmara de Jaguarão. Quinta-feira que vem temos mais um espaço Entrevista com o Vereador. Uma boa noite a todos. Boa noite.